Aleluia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora sim. Domingo passado, nós meditamos sobre a multiplicação dos pães. Estão lembrados do Evangelho? Certamente é a passagem mais conhecida da Sagrada Escritura, o Evangelho da multiplicação dos pães, né? E nesse episódio sobre a multiplicação dos pães, o pão que é multiplicado e repartido, nós aprendemos que Jesus sacia a fome do povo. E que só Deus é capaz de saciar todo tipo de fome que existe no coração humano. Não só a fome biológica, mas também a fome existencial, de sentido de vida. Distante de Deus, nós não encontramos sentido para a vida. Eu acho muito bonito que, depois da multiplicação dos pães, Jesus fez o discurso sobre a Eucaristia, que ele seria alimento para os seus discípulos. E muitos que ouviram não gostaram daquilo. Esse discurso é muito duro, vai ser alimento para nós, não entenderam. E foram embora. E Jesus se volta para os apóstolos e diz a eles, João 6,68, vocês querem ir embora? Podem ir também. Interessante, Jesus não ficava chalerando ninguém, né? Fica, não vai, não me deixe sozinho. Não, ele falava a verdade, fazia a proposta, mas deixavam todos decidirem livremente, mas não enganava ninguém. E Pedro dá aquela resposta belíssima, João 6,68. A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens resposta para o mistério da vida e da morte. Então somente Cristo, pão da vida, é capaz de saciar a nossa sede de existência, de vida.
Refletimos ainda sobre a importância da solidariedade na vida cristã, a partilha, né? O milagre se dá a partir da generosidade de algumas pessoas que vão partilhando o que tem, 5 pães e 2 peixes. E hoje, um novo ensinamento de Jesus. Nós vamos meditar sobre a fé. Deus está muito perto de nós, comunicando-nos força e coragem para vencermos todo tipo de dificuldade. Tem uma tribo nos Estados... Eu, por muitos anos, fui diretor de equipes de Nossa Senhora. Acho que já ouviram falar desse movimento. Por muitos anos mesmo. Cheguei a ser conselheiro aqui no estado de São Paulo. Mas nos meus últimos anos de padre, eu dava aula, tinha paróquia, era diretor da faculdade de teologia, eu parei, não tinha mais condições. Mas eu recebi aquela revista, as equipes de Nossa Senhora têm uma revista que os casais recebem, o conselheiro espiritual também, semanalmente. E numa dessas revistas, de 5 anos atrás, tinha uma história que um casal relata, achei muito, muito bonita. Eu não me lembro a tribo americana, não sei se eram os Apaches, mas é uma tribo americana, que tem um rito em que o menino passa de criança, digamos assim, para adulto, né? Ser um homem, que é muito importante nessas tribos, né? O ritual em que o garoto passa a ser considerado um homem. Então, o ritual consiste da seguinte prova, ele tem que passar por uma prova. O pai leva o garoto para o meio da mata, põe o garoto sentado no meio da mata, em algum local, geralmente sobre uma pedra, venda os olhos dele e vai embora. Ele tem que passar a noite inteirinha na mata, sem fugir e sem tirar a venda dos olhos. No outro dia, o pai vai lá, tira a venda dos olhos dele e leva ele embora. Se ele vencer a prova, ele é um homem. Senão ele não é um moleque. Tem que ganhar mais força, mais coragem, vencer o medo. Tá bom. E diz a história que o pai levou o garoto, pôs ele lá, prendeu. E o menino ouvia aquele barulho de animais selvagens, tal, barulho de vegetação. Você está no meio da mata, você não está na cidade. Se bem que na cidade também tem muito barulho, né? Mas na mata, qualquer barulho estranho, ainda mais quando você está sozinho e com os olhos vendados, mais ainda. E se o garoto aguentou firme ali, chegou no outro dia, quando tiraram a venda dos olhos dele, ele descobriu que o pai estava sentado um pouco à frente. Nunca tinha saído dali. Assim é Deus na nossa vida. Nunca nos abandona, está sempre perto. A noite é escura, você parece que você não encontra a saída, mas Ele está perto. Ele não te abandona. É a prova da fé. Deus é amoroso. E a bondade de Deus vai muito além daquilo que a gente pode imaginar com a nossa limitada imaginação. Deus sempre nos surpreende. Sempre. E como Moisés, que recebeu a revelação de Deus entre vento impetuoso, terremotos e fogo, quando recebe a tábua dos 10 mandamentos, a primeira leitura nos fala do profeta Elias. Elias pensa em encontrar Deus da mesma maneira, que Deus vai se manifestar através do fogo, do vento, do terremoto, como aconteceu com Moisés. Como em Pentecostes Deus se manifesta em línguas de fogo, o fogo é um sinal da manifestação divina, o vento também. O terremoto, quando Cristo morreu, houve um grande terremoto, são sinais de manifestação divina, mas Deus surpreende sempre, sempre. A experiência que a gente faz de Deus é única. Eu tinha um professor que sempre dizia isso: se a nossa impressão digital é única, irrepetível, imagine a experiência que nós fazemos de Deus. É única, é irrepetível. Cada um faz... Lógico que a gente se baseia na experiência dos grandes santos, isso nos ajuda e muito. Mas cada um faz a sua experiência, porque Deus sempre nos surpreende. E Deus se revela a Elias de um modo novo. Então veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo e nada de Deus. Ele falou: poxa, mas foi sempre assim que ele se manifestou? E Deus se manifesta de uma maneira diferente, numa brisa suave, leve, quase imperceptível. E Elias aprende uma lição nova, né? Que Deus sempre nos surpreende. Sempre se manifesta de uma forma diferente. Eu conheço uma pessoa que trabalhou comigo, eu fui reitor de seminário 11 anos.
Tenho 22 anos de sacerdócio. Metade da minha vida como padre foi formando outros padres, né? 11 anos fui reitor de seminário. 10 só na teologia. Tanto que quase metade dos padres de São José dos Campos passaram por mim. Então, quando o bispo ia perguntar alguma coisa, perguntava para mim: o que você acha de fulano? Eu conhecia, né? Entrou no seminário comigo, né? Mas essa pessoa trabalhou comigo no seminário, é uma psicóloga, muito amiga, leiga consagrada, pessoa de grande valor. Ela falou assim: padre, sabe como se deu a minha conversão? Eu falei: não, nem faço ideia. Isso foi nos anos 70, eu ganhei uma fita cassete. Naquela época não tinha CD, pendrive, né? Era fita cassete. E tinha os carros, tinha entrada a fita cassete, né? E ela ganhou uma fita cassete com uma música do Pazezinho. E ela não era muito ligada à igreja, tá? Deixou ali. Um dia ele estava indo para o trabalho, viu, lembrou da fita cassete, pegou e pôs no carro. E ela falou até a música, eu não me lembro mais a música. Mas ela disse que aquilo tocou tão forte no coração dela, ali começou uma experiência marcante de Deus. Ouvindo uma música do Padre Zezinho que ganhou, sim, de alguém que deu tal, a fita cassete para ela. Então Deus nos surpreende sempre. E Elias foi surpreendido. Deus não se manifestou nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. Certamente para Elias não foi nada fácil mudar o modo dele conceber Deus, né? E sempre estava acostumado a ver Deus se manifestando de forma extraordinária. E agora Deus se manifesta de uma forma tão simples. A brisa suave simboliza a capacidade de acolher a presença de Deus nas mais simples circunstâncias da vida cotidiana. A espiritualidade de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha. Nas pequenas coisas do dia a dia você perceber a presença de Deus. Eu até citei para o Ítalo, professor que eu tive no Teresiano de Roma, um grande estudioso de Santa Teresinha, Jean-Marie Letel, pregou o retiro para o Papa Bento XVI, se não me engano, em 2011, retiro de Quaresma. O Letel, ele era, acho que ainda é o titular da cadeira de Santa Teresinha, do Teresiano de Roma. Ele diz o seguinte: a genialidade de Teresinha está na chamada teologia narrativa. Ela percebe Deus na narrativa da vida, nas circunstâncias da vida. É aquela capacidade de perceber Deus nas coisas mais simples. Não no extraordinário, é fácil. Mas você perceber o extraordinário no ordinário da vida. A brisa suave. Deus se manifestando. Chamada teografia. As marcas de Deus na sua biografia. Você fazia essa leitura. Isso é das pessoas que chegam a um alto nível de maturidade espiritual. Não precisam mais de milagres e grandes. Não. Percebem Deus nas coisas corriqueiras da vida. Enquanto antes eram necessários acontecimentos extraordinários, agora Elias chega à maturidade espiritual. Se torna capaz de intuir Deus nas realidades que não fazem alarde, que não fazem barulho, que não chamam atenção, como oração, como serviço desinteressado ao próximo e à comunidade, as coisas do dia a dia, a caridade. Nessas coisas tão simples e tão próximas de nós, Deus aí está. E esse encontro com Deus marca a vida de Elias, dá força para ele. Ele estava fugindo de Jezabel, que era esposa de Acabe, que era o rei de Israel. Ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal, né, no desafio, e matou todos eles. Elias ainda era um homem que precisava de conversão. Matou todos eles. Perdeu, morreu. Era assim a lei. E Jezabel ficou muito louca da vida, porque assim, naquela época os reis faziam alianças, né? E Acabe fazia aliança com os reis vizinhos, e às vezes casava com a filha do rei, né, vizinho. E Jezabel levou consigo as devoções aos seus deuses, né, o politeísmo, né, Baal. E Elias foi firme. Ou vocês seguem o Deus verdadeiro, a Javé, ou então vão queimar incenso para Baal, né? E é onde ele vence os profetas de Baal no Monte Carmelo. E aí Jezabel, muito boazinha, diz assim para ele: olha, eu te dou um dia de vantagem e põe o exército inteirinho atrás de você, vou acabar contigo. Ele foge. Você vê, tinha acabado de fazer um efeito, um prodígio, né, ao vencer os profetas de Baal, mostrar que Javé é o verdadeiro Deus, né? Esse é o ser humano, né? Somos capazes de grandes coisas, daqui a pouco fazer uma bobagem imensa, não é mesmo? Ele mostra como somos frágeis, é da natureza humana, da antropologia humana, a nossa fragilidade. Somos humanos. E ele foge. E vai, nessa fuga,
ele entra em depressão, quer morrer, um anjo lhe dá pão e água, ele se alimenta e chega até o Monte Horebe. Lá no Horebe ele faz essa experiência marcante de Deus. E ele volta diferente. Ele vence o medo, desce Horebe e retorna a Israel para enfrentar Acabe e sua cruel esposa Jezabel. Nada mudou. O que mudou foi a disposição de Elias. A experiência de Deus fez dele um homem diferente, muito mais confiante. Como Elias, também Pedro e os demais discípulos que estavam na barca, no evangelho que acabamos de ouvir, também reconhece Jesus como Filho de Deus. Mas, quando bate o vento, quando vem a tempestade, Pedro tem medo e começa a afundar. O medo, né? O medo é da natureza humana, porém a gente não pode ser imobilizado pelo medo. Porque quando o medo toma conta de nós, o que acontece? Criamos fantasmas. Eu, quando era bem mais jovem, seminarista, eu fiz muito missões. Nós, seminaristas, tínhamos que fazer missões. Eu me recordo que, em 88, eu fiquei numa comunidade rural, lá na minha diocese, bem distante do centro, uns 30 quilômetros do centro. Uma comunidade assim, bem abandonada. E fiz a semana inteira de missões com ele, no mês de julho de 88. Assim vão 26 anos, né? O tempo passa. E me recordo bem que eu estava falando justamente da fé, do vencer o medo. E um senhor que estava lá na capela olhou para mim e falou assim: padre, isso que o senhor está falando está certo. Eu falei: ufa, ainda bem, né? E daí ele falou assim para mim: eu fiz uma experiência aqui alguns anos atrás que eu queria compartilhar, ele disse. Ele falou assim que eles rezam terça na capela toda terça-feira à noite. E que ele estava voltando para o sítio dele, ele estava atravessando o pasto e descendo o pasto, pegar a estrada do outro lado. É muito comum na roça, né? Aquelas capelas que ficam à beira de estrada, que o pessoal chama Capela de Santa Cruz. Acho que vocês que moram na cidade estão muito acostumados a isso, né? Mas na roça a gente chama de Capela de Santa Cruz. Fica assim à beira da... É que é muito comum em sítio, fazenda. E tinha uma capela, e de onde ele estava descendo, ele avistou 2 bolas brilhantes dentro da capela. Aí eu já me interessei, falei: e aí? Ele falou assim: padre, a perna bambeou. Eu falei: o senhor voltou? Ele falou: não, eu parei, pensei, eu estou na graça de Deus. Procuro ser fiel ao Senhor, obedecer os mandamentos, rezo o terço todos os dias. Eu vou passar por ali mesmo. Falei: e aí? Ele falou: não foi fácil, mas eu passei. E quando eu estava bem pertinho da capela, sabe o que tinha lá dentro, padre? Eu falei: não faço nem ideia. Um bezerrinho. O bezerrinho entrou dentro da capela para dormir, e como era uma noite de luar, de onde ele estava, a luz da lua batia nos olhos do bezerro, e de onde ele estava refletiam 2 bolas brilhantes. Realmente, ele não estava mentindo, ele viu 2 bolas brilhantes. Se ele fugisse, o que ele ia dizer? Eu vi 2 bolas brilhantes dentro da capela. Ele não estaria mentindo, ele seria um fantasma. Mas como teve a coragem de passar em frente, ele viu que era um bezerrinho. O medo cria fantasmas. E muitas vezes os fantasmas nos imobilizam. A fé é isso, é confiar em Deus. Pedro também achou que estava vendo um fantasma. É um fantasma? Não, não. É o Senhor. De repente a coisa fica muito maior do que de fato é. Então é preciso vencer o medo, não se deixar imobilizar pelo medo. E por isso que nessa Eucaristia, certamente o grande ensinamento que o Senhor nos dá é isso. O dom da fé. Uma fé madura, uma fé adulta. Deus não disse para nós: olha, se vocês tiverem fé, nada vai acontecer a vocês. Não. Se vocês tiverem fé, vocês vão ter forças para vencer todas as dificuldades. Porque eu estarei sempre ao lado de vocês. Então vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,